Você matou o Vasco de véspera, que eu sei. Falou que o Vasco não ia pontuar nessa sequência diabólica no Campeonato Brasileiro e 2 jogos se passaram e de 6 pontos o Vasco conquistou 4. Um empate contra o Flamengo e agora uma excelente vitória contra o Bahia. E sabe qual é o melhor disso tudo? É que além de pontuar, o Vasco demonstrou equilíbrio, o Vasco demonstrou boas atuações coletivas. Hoje, contra o Bahia, por exemplo, o Vasco só passou drama no jogo por conta de um erro individual do Lucas Freitas. Porque, considerando que foi o jogo como um todo, o comportamento coletivo das duas equipes, o Vasco foi amplamente superior ao Bahia. Se o Lucas Freitas não erra aquela jogada, de repente teríamos um roteiro bem mais tranquilo para a equipe do Fernando Diniz. E isso precisa ser ressaltado. Sábado tem o Cruzeiro aqui em São Januário. Deixa o favoritismo lá. Ah, mas o Cruzeiro disputa o título. Beleza, ninguém nega isso. Ninguém nega que o Cruzeiro vem aqui sábado com favoritismo, com um time mais acertado. E o Vasco vai entrar em campo para competir. Para quem disse que o Vasco iria morrer de véspera, para quem disse que o Vasco não somaria pontos. Inclusive, essa é uma cobrança porque até parte da torcida embarcou um pouquinho nisso. E eu sei que não existia um otimismo tão grande para entrar nessa sequência, principalmente após aquele empate frustrante contra o Ceará. Mas, gente, futebol é jogado, é partida por partida. E o Vasco demonstrou contra o Flamengo uma boa atuação, poderia ter vencido até o jogo, não seria nenhum absurdo, e agora o Vasco contra o Bahia se impôs contra aquele que era o adversário mais acessível. Esse era o jogo para vencer. E o melhor de tudo, porque agora o Vasco ele alivia um pouco a pressão para encarar Cruzeiro e Palmeiras. O Vasco ele não entra com uma obrigação enorme de vencer esses jogos. Vamos imaginar que o Vasco some agora 3 pontos contra Cruzeiro e Palmeiras. Vence em São Januário e perca para o Palmeiras. Ou, de repente, empata um e ganha outro, 4 pontos. Até se o Vasco, sei lá, meter 2 pontos, não vai ser nenhum absurdo. Não vai complicar tanto o Vasco. Porque agora o Vasco já olha para o primeiro time da zona de rebaixamento, tem um pouco mais de tranquilidade para desenhar a sua campanha. Então essa vitória contra o Bahia foi muito importante. Era o time mais acessível dessa sequência. É um time que nesse momento joga um futebol ali mais ou menos do mesmo nível que o Vasco. E o Vasco fez o que se esperava em São Januário, finalmente venceu dentro de casa e com uma boa atuação.